A gente teve mais um passo naquela investigação da morte da Roseli e do Luiz Carlos. Lembra, né? Os dois foram mortos, depois tiveram o carro incendiado às margens da 445, ali pertinho de Irerê. O sobrinho da Roseli, o Lucas de Oliveira, de 24 anos, se apresentou à polícia e confessou a prática dos crimes. Só que muito dessa história ainda segue necessitando de um esclarecimento, de uma investigação. Por exemplo, ele disse que cometeu o crime sozinho, que matou a tia, que matou o namorado dela, que teria colocado os corpos no carro, que não ateou fogo no veículo, só estava fumando um cigarro e acredita que pode ter sido a bituca de cigarro que fez todo esse fogaréu acabar com um veículo e carbonizar os corpos. E outra coisa, ele disse que saiu lá de Irerê e que foi caminhando a pé num domingo à noite até chegar em Cambé. Tudo isso para a polícia tá meio estranho. E aí familiares, pessoas próximas ao Lucas, estão sendo chamados à delegacia de homicídios para prestar depoimento. Ontem foi a vez da mãe dele e da tia. As duas disseram que ele estava sozinho sim, mas a história não convenceu muito não, vamos ver. A tia e a mãe de Lucas, Neide e Florindo, saíram da delegacia sem falar com a imprensa. E o que vocês disseram ao delegado? Desculpa, moça, mas eu tô nervosa, não consigo nem conversar hoje mais, viu? De acordo com o advogado de defesa do acusado, no depoimento que durou cerca de 1 hora, as duas confirmaram que Lucas Oliveira, de 24 anos, agiu sozinho ao matar a tia, Roseli Florindo, e o namorado dela, Luiz Carlos Tenório de Araújo, os dois com 52 anos. E ela chegou lá no local e queria falar com a mãe dele. A mulher disse que não ia conversar, que ela não entrasse no quintal. E ela insistia, reclamava. Aí o Lucas tinha saído do banho, pegou o revólver do pai e foi lá. E disse, olha, por favor, não insistam. E aí começou. Ela ofendeu o Lucas e daí surgiu o problema que ele acabou dando um disparo. Então essa arma que ele utilizou era uma arma que ele tinha em casa que era do pai dele? Faleceu, era uma arma já de estimação antiga. E ela até falou, fez por causa da arma, que disse, com essa arma velha aí, você está querendo o quê? O crime chocou a região e ganhou projeção nacional. Os dois corpos carbonizados foram encontrados em um carro em chamas, às margens da PR-445, no último dia 14 de junho. O veículo ficou completamente destruído. O casal foi morto a tiros na cabeça e no tórax. Ainda de acordo com o advogado, Roseli e Lucas tinham uma relação conflituosa. A briga entre os familiares já era antiga e teria piorado depois da morte do pai de Lucas. Bom, elas confirmaram a versão contada pelo Lucas. De que quando faleceu o pai do Lucas, a vítima, passando pelo local onde se estava ocorrendo o velório, chegou e falou para um outro parente, um outro concunhado, de que ela ficou muito alegre com a morte e queria soltar fogos e fazer uma churrasco. De acordo com a defesa do rapaz, no dia do crime, Roseli queria entrar na casa da irmã, mas os dois discutiram. Lucas sacou o antigo revólver do pai e atirou, primeiro contra a tia e depois contra o namorado dela. Quando ele atirou, o acompanhante dela investiu contra ele. E ele fez o disparo que foi fatal também contra esse moço. Ele não tinha nada contra esse moço. Durante essa semana, novas testemunhas vão ser convocadas para prestar depoimento aqui na Delegacia de Homicídios. Elas vão poder contar um pouco mais a respeito da relação conflituosa entre Lucas e Roseli. Como se apresentou só depois de sair do flagrante, Lucas de Oliveira se livrou da prisão. Ele foi ouvido e liberado. O jovem confessou ter matado Roseli e Luiz Carlos, mas novas informações podem ajudar a polícia a descobrir se há mais razões para a morte e se o acusado ateou fogo propositalmente no carro da tia. Assim, no que nós observamos inicialmente, não consegue essa afirmação de que os corpos são amarrados, até pela questão da posição dos corpos. Quanto à questão de atear fogo, não vai precisar de perícias, mas se observando o detalhe ali, não parece muito crível essa informação de que ele estava fumando e jogando diversas bitucas ali e pegou fogo no veículo.
Mas, como eu disse, nós precisamos depois de um laudo pericial para confirmar isso. Bom, essa investigação segue e está longe de terminar, tá? Ele teria, o Lucas, matado sozinho a Roseli e o Luiz Carlos, como ele disse? Difícil imaginar isso, né? Mas é o que a defesa dele sustenta. Ele responde em liberdade, até porque ele fugiu do flagrante. E essa história, pode ter certeza, vai ter muitos capítulos ainda. 12h24.